Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do PodPed. O meu convidado de hoje é uma especialidade raríssima, é um convidado muito especial, é o Dr. Arthur Périco. Ele é médico geneticista e, gente, para você entender o que é um médico geneticista, nós temos menos de 400 no nosso país e no nosso estado, Paraná, a gente tem menos de 15. Então, ele é muito importante e eu tenho a honra de tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata, pelo convite. É um prazer estar aqui com você para a gente compartilhar conhecimento sobre a área da genética médica. E é uma área que eu falo assim que muito pouco se sabe, até entre os médicos. Então, por isso que eu julgo tão importante a sua participação aqui. E o assunto de hoje que a gente vai falar, gente, é teste da bochechinha. Você já conhece, já ouviu falar? Coloca aqui nos comentários para mim. E eu já começo perguntando para ele. Arthur, o que é o teste da bochechinha? O teste da bochechinha, ele é um exame genético de triagem para doenças genéticas tratáveis. Então, ele vem para agregar ao teste do pezinho, o tão famoso teste do pezinho, e o intuito deste exame é, através da coleta de um exame indolor, que é um cotonete que esfrega na bochecha do bebê ao nascimento, fazer uma análise do material genético do paciente, da criança que acabou de nascer, analisando se essa criança tem alguma doença genética que vá se manifestar ao longo da vida e que possa trazer algum impacto na saúde dessa criança. E aí, quando a gente pensa no teste da bochechinha e no teste do pezinho ampliado, explica para o nosso público qual que é a diferença entre eles e qual você recomendaria. Os dois testes, eles são recomendados, um não substitui o outro. Vamos pensar da seguinte forma: o teste da bochechinha, ele é um exame indolor e eu estou analisando como se fosse a receita de bolo dessa criança. O teste do pezinho, eu vou analisar o bolo propriamente dito, o bolo já formado, fazendo uma analogia para a gente entender. Então, os dois exames, eles são complementares. Os pais podem optar por fazer só o teste da bochechinha ou fazer o teste do pezinho ampliado. O ideal é que sempre sejam feitas as duas análises, porque um não substitui o outro. Então, a vantagem do teste da bochechinha é que ele é um exame indolor, fácil de ser coletado, pode ser coletado no consultório da própria pediatra. Então, é um exame que veio realmente para revolucionar a forma como a gente estuda e cuida das nossas crianças. E aí você falou assim que a gente avalia várias doenças que são tratáveis nessas crianças. Quantas são para o nosso público saber e qual é o impacto disso? Isso é uma coisa importante também que eu não comentei. A vantagem do teste da bochechinha é que ele acaba conseguindo avaliar mais doenças do que o próprio teste do pezinho ampliado. Em torno de 500 doenças são rastreadas hoje no teste da bochechinha, das mais diversas áreas da saúde. Então, nós temos doenças que comprometem o sangue, comprometem os órgãos, a parte neurológica, o metabolismo, o funcionamento do organismo. Então, a gente pode ter doenças em várias partes do nosso organismo. O intuito desse exame é detectar essas doenças de forma precoce antes da criança manifestar. Por quê? Uma vez que a gente detecte isso de forma rápida, a gente começa o tratamento de forma efetiva, mudando completamente o prognóstico e a qualidade de vida dessa criança para o resto da vida. Então tem uma idade para se fazer. Sim, com certeza. O teste da bochechinha, ele é preconizado de ser coletado dentro do primeiro mês de vida. Por quê? Porque o intuito dele é ser feito em crianças saudáveis, assintomáticas. Então, apesar de a gente poder fazer isso até o primeiro ano de vida, o que a gente entende? Se nós estamos fazendo um exame que o intuito é detectar a doença antes dela aparecer, se a gente faz esse exame de forma muito tardia, perde-se o propósito do exame. Então, por isso que a gente precisa fazer isso o quanto antes. O ideal é, na primeira consulta com a pediatra, após o nascimento, esse exame ele deve ser coletado. Tá. E aí, assim, coloca um exemplo para mim de doença que a gente pode descobrir no teste da bochechinha e que é indicado a gente começar o tratamento quanto mais rápido possível para que essa criança tenha a menor quantidade de sequelas ou fique sem sequelas. Eu vou dar um exemplo, inclusive considerando que a gente está no mês de maio, em relação ao evento que a gente teve recentemente sobre o dia de conscientização sobre as mucopolissacaridoses. São doenças que comprometem o metabolismo do nosso organismo. Basicamente, a pessoa ela não consegue degradar uma substância e essa substância se acumula no corpo, em vários órgãos e sistemas. Por quê? Porque essa pessoa, ela não fabrica uma enzima. O que seria uma enzima? É como se fosse uma tesoura que vai cortar uma determinada substância no nosso organismo. O que acontece com esses pacientes, quando eles não são diagnosticados de forma precoce, é que eles acabam evoluindo com vários problemas. Problemas ortopédicos, problemas neurológicos. E o intuito do teste da bochechinha é exatamente esse. A mucopolissacaridose é das centenas de doenças que são rastreados. E o mais interessante, uma vez que a gente detecta esse paciente como sendo portador da
mucopolissacaridose, existem vários tipos, a maioria dessas condições tem tratamento, inclusive tratamento previsto pelo SUS. Então, a gente conseguiria diagnosticar de forma precoce, antes da criança ter qualquer sequela ou qualquer consequência da doença, e solicitar o tratamento gratuito oferecido pelo SUS. Sabe uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu queria que você compartilhasse com o nosso público? É que, assistindo uma aula sua, algo me tocou muito, que é o exemplo daquela mãe que colocou um filho dela, né, com a doença, e uma filha também com a doença. Mas qual era a diferença entre um e outro? Que a menina, você olhava ela e era nitidamente muito diferente. Eu quero que você fale um pouquinho sobre esse caso para ficar de forma nítida para o nosso público. Esse caso que a doutora Renata está exemplificando é exatamente o cenário do diagnóstico precoce na prática. Por quê? É um caso de uma família que o irmão tinha o diagnóstico de mucopolissacaridose e ele teve um diagnóstico tardio. Ele foi diagnosticado por volta dos 15 anos de idade, depois de já apresentar várias consequências da doença, alterações esqueléticas, pulmonares, enfim. E como a gente já tinha o diagnóstico dele, quando a irmãzinha nasceu, foi feito o diagnóstico no momento do nascimento. Então, coletou-se a análise genética da irmã e, quando saiu o resultado, entendeu-se que ela também tinha a mesma doença que o irmão, tinha herdado dos pais, e já se solicitou o tratamento. E hoje o irmão já é adulto, né, adolescente / adulto, a irmã dele é mais nova que ele, só que quando a gente compara os dois, é nítido essa diferença visual mesmo em relação aos irmãos. O irmão mais velho, que não teve a oportunidade de começar o tratamento precocemente, tem sequelas da condição. E a irmã, que fez o tratamento desde os primeiros meses de vida, ela não tem muitas características ou mesmo sequelas da doença. Então, esse é só um dos diversos exemplos que a gente pode mostrar da importância do teste da bochechinha na prática de qualquer médico, especialmente do pediatra e do geneticista. Isso me chamou muita atenção porque eu pensei assim, como você muda completamente o futuro dessa criança, né? Porque o tratamento foi começado ali de forma precoce, é um tratamento muito oneroso, eu acho que você pode falar sobre isso também, mas como a gente já tem isso disponível na rede pública? Sim. Quando a gente fala de doenças raras, a gente entende que realmente essas condições elas têm um alto custo, principalmente para o governo, só que se a gente compara um paciente que tem as sequelas da doença e requer vários e vários gastos do Sistema Único de Saúde, o que a gente entende é que sai mais em conta para o governo pagar o tratamento específico para essa condição, evitando que o paciente tenha sequelas, do que tratar um paciente que já tem as sequelas e que além da enzima, digamos assim, ele vai ter que necessitar de diversos outros tratamentos complexos. Às vezes essas crianças acabam indo para UTI, ficam longas estadias em UTI, o que também é oneroso para o sistema. Então, o que o governo entende quando a gente fala de incorporar um medicamento que é de alto custo se a gente for olhar ao longo da vida dessa pessoa, a gente entende que quando nós tratamos de forma precoce, apesar do medicamento ser caro, sai mais em conta do que a gente, enfim, não tratar essa criança e lá na frente ela começar a demandar outras questões do Sistema Único de Saúde que vão ser, no final, mais caro do que o próprio tratamento pro resto da vida. Que outra doença que você poderia colocar aqui como exemplo que o teste da bochechinha, ele detecta e que se a gente começa um tratamento precoce, essa criança vai ter a menor quantidade possível de sequelas. E aí, talvez, eu acredito que você poderia fazer um exemplo, falar sobre o exemplo de uma jornalista que teve um vídeo que foi viralizado em todo o país e no exterior, que ela fala, eu amamentava o meu filho, o leite materno fez isso no meu filho. E quando uma pessoa ouve isso, mas como o leite materno é capaz de fazer isso? Então explica para o nosso público, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá, gente, desse vídeo. O que é essa doença, o que ela causa e como a gente detecta. Provavelmente, o caso dessa jornalista tratava-se de uma condição que chama doenças do depósito de glicogênio, ou as glicogenoses. A gente tem vários tipos de glicogenose, mas o que acontece especificamente nesse caso? Quem tem a glicogenose tipo 1A, a pessoa, a criança no caso, ela tem uma dificuldade de processar o leite materno. Então é uma das poucas condições na medicina e no contexto das doenças raras que a gente acaba tendo que contraindicar o aleitamento materno. Isso é muito triste, inclusive para um pediatra você ter que falar para uma mãe, olha, você não pode dar o seu leite materno. Por quê? Porque como aquela criança geneticamente ela nasceu sem a enzima que permite a ela degradar o leite materno, esse leite materno quando ingerido ele acaba se tornando tóxico para o organismo. Então, a vantagem
vantagem do teste da bochechinha eu vou dar até um exemplo do meu consultório que eu tive esses dias. Não é glicogenose, mas é uma situação parecida. A criança começou a ter quadros diarreicos no início da amamentação e ficou-se, como ela fazia a amamentação não com leite materno, ela foi introduzido leite de vaca nesse caso, né? E ficou com um diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca. Só que mesmo depois de mudar o leite de vaca para uma fórmula, essa criança ainda continuou apresentando diversos sinais e sintomas até que ela evoluiu com uma crise convulsiva. E foi aí então que ela foi direcionada para eu fazer a investigação e a gente descobriu que essa menina, essa paciente no caso, ela tem uma acidemia orgânica, que é uma outra condição dentro do grupo dos erros inatos do metabolismo, que basicamente também, por uma falta de uma enzima no organismo, ela acaba tendo uma consequência de acumular substâncias tóxicas, que aí fazem mal para o cérebro, para o fígado, enfim. Então, de novo, a vantagem do teste da bochechinha é que a gente consegue antecipar o diagnóstico de uma doença rara. Lembrar que as doenças raras, elas são raras por uma definição epidemiológica, mas elas estão aí, né, nos consultórios dos médicos. E a gente, tendo acesso ao recurso, a gente deve sempre investigar. Por quê? Porque essa paciente mesmo, hoje ela tá com sequelas inclusive neurológicas. Se a gente tivesse tido a oportunidade de saber que ela tinha essa acidemia, nós poderíamos ter mudado o tratamento e ela não teria as sequelas que ela está atualmente. Então a gente está falando de uma criança que tem uma vida muito similar a uma vida saudável para uma criança que tem uma vida aí com prognóstico ruim, com muitas sequelas. Limitações, né? E que muda, inclusive, gente, a qualidade de vida da família. Porque a mãe dessa minha paciente, por exemplo, ela teve que parar de trabalhar porque ela precisava dedicar 100% do seu tempo aos cuidados da filha, que agora ela é acamada, depende de cadeira de rodas, né? E por mais que agora nós temos o diagnóstico, nós sabemos o que fazer no sentido de tratar essa criança, as consequências neurológicas, o dano que ela sofreu no cérebro, a gente não consegue mais reverter. O que a gente está fazendo agora com o tratamento é piorar a progressão. Então, de novo, aqui sinalizando a importância de o teste da bochechinha ser coletado dentro do primeiro mês de vida. Por quê? Porque a gente não pode esperar que essa criança adoeça pra gente precisar investigar e dar o diagnóstico. Essa família, se tivesse realizado o teste da bochechinha nessa criança na primeira consulta, na segunda consulta ela já teria o diagnóstico ali, essa criança seria uma criança acamada hoje? Não. Gente, olha a importância desse exame. A gente está falando de uma criança acamada, que necessita 100% do cuidado da família, para uma criança que tem uma vida muito similar à de uma outra criança. Exatamente. E então, assim, o nosso papel aqui é super importante. Queria até te parabenizar, Renata, de você estar aqui trazendo essa informação para o nosso público, é de realmente conscientizar, porque, infelizmente, a gente ainda encontra uma certa resistência de alguns colegas de oferecer esse tipo de investigação genética. E o que a gente tem que entender é que tudo que se evolui na medicina sempre é para agregar no cuidado em saúde. Então, o fato de você oferecer esse exame para os seus pacientes mostra que você realmente é uma pessoa muito comprometida com a qualidade das suas crianças. É um diferencial do seu atendimento. Obrigada. Gente, isso é uma coisa muito importante que vocês levem em consideração, porque hoje eu falo assim que as famílias estão muito bem orientadas, então elas chegam já no pediatra ou algum outro médico, doutor, e esse exame? E às vezes o colega não sabe. Então, informação de qualidade é o que eu falo aqui para vocês, salva vidas, e a gente tem aqui vários exemplos disso. Arthur, tem alguma outra condição genética que você gostaria de pontuar aqui que é extremamente importante para alertar o nosso público? Vou dar um exemplo que ele é bem relativamente comum na prática clínica, que inclusive é triado no teste do pezinho básico do SUS, que é a fibrose cística. Por quê? A fibrose cística é uma doença que geralmente vai comprometer o pulmão da criança. Essa criança, quando não tratada, ela vai ter pneumonias graves de repetição. E qual que é a importância desse diagnóstico precoce? Uma vez que a gente faz o teste a identificação do teste pelo teste da bochechinha, e não, por exemplo, pelo exame simples do SUS, dependendo do tipo de alteração genética que essa criança tem, ela pode se beneficiar do uso de medicações específicas que vão diminuir as consequências da doença. Então, não vai ser somente um tratamento com orientações de evitar exposição a infecções, evitar que a criança fique doente. A gente está falando de usar uma molécula, um medicamento, que ele vai atuar no material genético dessa criança
melhorando o funcionamento do material genético e, consequentemente, diminuindo a chance dela ter uma pneumonia grave, dela ficar doente. Por quê? O que a gente vê nas crianças com fibrose cística é que elas acabam tendo internações prolongadas, geralmente em UTI, e o principal fator de risco é exatamente esse. Essas crianças podem ir a óbito por uma infecção grave não tratada de forma adequada. Se a gente tem o diagnóstico genético, e aí por isso que eu reforço, é importante a gente trabalhar o teste do pezinho junto com o teste da bochechinha, a gente tendo essa identificação do teste genético, qual que é a mutação, qual que é a variante genética que levou essa criança a desenvolver a fibrose cística, nós podemos contar, dependendo do tipo de alteração, com outras opções terapêuticas. São medicações de alto custo, são medicações complexas, mas que estão aí disponíveis para a gente usar e trazer melhor qualidade de vida para esses pacientes. E para a gente finalizar, quando uma família deve procurar um médico geneticista ou quando um colega deve encaminhar esse paciente ao médico geneticista? Porque eu vejo que, às vezes, a gente vê algumas condições e eu não vejo tanto esse encaminhamento. Eu não sei se por desconhecimento que existe esse especialista ou não consigo identificar muito bem. O que você me fala sobre isso? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque, na verdade, a gente acaba tendo realmente uma dificuldade dos colegas em encaminhar. Basicamente, o que a gente tem que entender é que as doenças genéticas raras, na grande maioria das vezes, elas são multissistêmicas. Como assim? Vários órgãos do organismo podem ser comprometidos. O que a gente precisa entender, então, é que se você está diante de um paciente que você não consegue dar um diagnóstico que encaixe todas aquelas alterações que o paciente tem, e que, às vezes, mesmo você dando esse diagnóstico, ele não responde ao tratamento esperado, como foi o exemplo da alergia à proteína do leite de vaca, você deve pensar que talvez essa criança tenha uma doença rara e que ela precisa procurar o médico geneticista. Pensem que o meu papel, eu costumo brincar no consultório, que é como se fosse montar um quebra-cabeças. Eu pego todas essas pecinhas que estão soltas e tento ligar todas elas a uma causa única, no caso, uma síndrome ou uma doença genética que explique tudo isso. Então é muito difícil responder essa pergunta, mas na menor suspeita, se você olhar e falar, essa criança está com um quadro estranho, não está seguindo o curso habitual, mesmo para esse diagnóstico que eu dei, deve-se encaminhar para o geneticista. E aí eu, então, fazendo toda essa avaliação durante a anamnese, junto com o exame físico direcionado, a gente pode falar, olha, veja bem, pode ser que não seja só uma alergia à proteína do leite de vaca, pode ter algo a mais por trás desse diagnóstico. E, como a gente falou, isso muda a vida dessa criança. E para finalizar, uma última pergunta. Se essa criança, ela nasceu com alguma condição e ela está lá no hospital internada, ainda nem recebeu alta, essa criança se beneficiaria desse teste? É uma indicação fazer esse teste? Ou uma criança que está doente, é indicação de fazer esse teste? Ou não? Só essa criança ali que passa por uma consulta de rotina, que está acompanhando com a sua pediatra? O ideal é fazer nas crianças assintomáticas no contexto da puericultura, aquela consulta de rotina com a pediatra. Por quê? Se a gente tem uma criança que ela nasceu e ela está internada no hospital com alguma questão de saúde, se a gente pensa que essa criança possa ter alguma doença genética, pensando que o teste da bochechinha é um exame de triagem, o que a gente tem que entender pode ser que o exame não detecte a doença naquela criança, porque ele é um exame de triagem, ele não é para fins diagnósticos. Então, quando a gente está diante de uma criança doente, o mais sensato a se fazer é passar por uma avaliação com o médico geneticista, e aí, dependendo da hipótese diagnóstica, então vamos supor, a criança está internada e há suspeita de um erro inato do metabolismo. O ideal não é fazer o teste da bochechinha, é fazer um exame diagnóstico para erros inatos do metabolismo. Só que tudo isso vai depender o quê? Da hipótese diagnóstica do médico. Então, por isso que tem que andar muito alinhado essa questão da avaliação do médico e da real indicação do exame. Então, o teste da bochechinha, gente, para ficar claro para vocês, é um teste capaz de salvar vidas dos pacientes, mas ele deve ser realizado na criança ali, de preferência na primeira ou no máximo na segunda consulta de rotina ali com a sua pediatra. Arthur, muitíssimo obrigada pela sua participação, me sinto honrada em ter você aqui comigo. Gente, um dos 400 médicos do nosso país, é tão raro isso. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, pela abertura do ambulatório aqui. Estou extremamente feliz porque essas coisas, essas ações que você vem fazendo têm mudado a vida de pacientes que estavam aí abandonados, né? Esperando muito tempo na fila do SUS para passar com o geneticista. Estou muito feliz, muito obrigada pela sua participação e até o próximo episódio. Aproveita para compartilhar esse episódio com a maior quantidade de pessoas que vocês conseguirem.